Capítulo 33. Tava dando uma cagada ali, mano. Você é doido, filho. Tá doido, é? Quartel-General da Torre do Instrumento Secreto. Sala de conferência. Ó o cara aí, ó. O Edward. Cavaleiro Radiante aposentado, chefe da inteligência. Você quer que eu te fale o que eu acho do dono da livraria? Antes disso, me diga. No que você pensa quando ouve o termo indescritível? É no dragão ancião da Terra pré-histórica? Da Era pré-histórica? É no gigante da Primeira Era? É no Rei dos Elfos da Segunda Era? Ou nas quatro bruxas primordiais que representam o poder absoluto? Sem dúvidas, o poder desses seres é inquestionável, mas aquele cara passa uma impressão diferente. Não é a de poderoso, mas sim grandioso. Você não entendeu isso? Vamos usar uma metáfora. Mariposas têm algo chamado fototaxia. Por causa disso, elas seguem seus instintos e voam em direção ao fogo. Normalmente, elas não seriam tolas o bastante para se jogarem nas chamas, porque apesar de serem criaturas pequenas, elas ainda possuem o mais básico instinto de sobrevivência. Mas vamos colocar isso de uma maneira diferente. Se tiver uma mariposa que tem a possibilidade de vislumbrar o sol, o que ela faria? Tremeria por causa do calor e da luz solar? Ou só admiraria o glamour na frente dela? Não, ela só faria uma coisa: abandonaria os seus pensamentos, abandonar seus pensamentos e seguir seus instintos. Mesmo que seu corpo e sua alma virem cinzas, ela se entregará de bom grado àquele fogo sagrado. Para uma pessoa normal, é isso que ele é. Agora, ele quer que eu o deixe lidar com o problema de Candela. Você acha que vou recusar? Ninguém sabe mais sobre aquela espada do que eu. Candela é uma arma incomensurável que assusta até mesmo seres indescritíveis. Não importa o quão forte você é, você nunca pode resistir à degradação da sua mente e alma. Isso sempre te levará ao seu fim. A Torre de Instrumentos Secretos sempre escolheu o Cavaleiro Radiante mais brilhante como mestre da Candela, para temporariamente suprimir a espada e permitir o uso dela. Mas conforme os Cavaleiros Radiantes morreram um após o outro, a Torre do Instrumento Secreto começou a perder a esperança quanto à maldição da Candela. Mas o livro emprestado pelo dono da loja tem o poder de suprimir a espada. Isso significa que ele tem uma forma melhor de manter ela. Quanto ao porquê dele querer a espada, é porque ele viu minha dor, ele quer me salvar. Ele nem sabe o que você está sentindo. Não importa como analise isso, eu deveria entregar toda a responsabilidade da Candela para ele. Essa é a melhor forma de agir. Por favor, espere um instante. Você considerou as consequências de caso a Candela seja usada para o mal? E como isso iria afetar a reputação da Torre do Instrumento Secreto? Não sei. Nunca pensei nessas coisas. Proteger a imagem é algo que é melhor deixar para os conselheiros dos anciões. O que nós, cavaleiros, acreditamos é na justiça em nossos corações. Replay finalizado. Isso. São os registros da entrevista do Cavaleiro Joseph quando ele sugeriu o pedido de transferência. Todo instrumento secreto, Conselho dos Anciões, Centro para Conexão Externa. Todo instrumento secreto, Conselho dos Anciões, Escritório Interno. Tenha um bom descanso, capitão. Lorde Cavaleiro Radiante, o senhor já comeu? Professor, os resultados das atividades recentes dos Lobos Brancos e nossas análises preliminares. Continue. Aqueles caçadores são centenas de vezes mais familiarizados com a estrutura de Nokin do que nós. Eles são como ratos correndo por aí. Sempre que estamos no meio de uma perseguição a eles, eles desaparecem sem deixar vestígios. Só podemos procurar rua por rua, mas isso foi tudo muito ineficiente. É por isso que criamos um novo plano. Ao conectar as localizações mais frequentes, nós conseguimos reduzir parte das passagens secretas não existentes deles. Agora, a área de operação dos Lobos Brancos foi drasticamente reduzida. Essa cidade tem existido por muito tempo. Os verdadeiros mapas estão todos dentro das cabeças daqueles velhos que estiveram vivendo por aqui por muito tempo.
Conseguir um mapa completo é quase impossível. Não tem ninguém assim dentro dos Lobos Brancos. Alguém está ajudando eles. Nos últimos dias, nós destruímos cerca de 3 dos esconderijos deles. Capturamos mais de 20 caçadores. Eles estão sendo interrogados enquanto conversamos. Mas eles são bem irritantes. Tentamos usar feitiços mentais, mas as mentes deles eram particularmente frágeis. Eles devem ter injetado de antemão sangue contaminado até quase o limite. Sendo assim, eles ficam malucos quando os estimulamos. É uma forma bem engenhosa para fugir do interrogatório. Eles não vão precisar se preocupar com expor qualquer informação se ficarem malucos. Se abrirmos os cérebros deles, vamos encontrar só uma linda flor. Os Lobos Brancos também devem saber que eles chegaram ao fim. Eles estão agindo de forma cada vez mais maluca. Tem cada vez menos lógica por trás do que estão fazendo. Não só roubaram alguns recursos, como também destruíram e assassinaram só por diversão. Isso causou pânico generalizado entre os civis. Eles com certeza estão mantendo ocupada a divisão de logística. Afinal, para cidadãos normais de Nokin, mutantes são apenas um mito. Não é fácil acabar com esse tipo de organização e manter as relações públicas. Eles tiveram que continuar falando coisas como um vazamento de gás explodiu para esconder a verdade. É realmente bem estressante. De fato, esqueça-os. Você disse que não há nenhum padrão por trás de destruições e os massacres? Meu querido Cloud, você não pode olhar superficialmente as coisas. A parte especial do ovo do espelho mágico é sua habilidade de seduzir mentes. A ambição deles pelo ovo deve ofuscar todos os seus outros desejos. É improvável que nesse estágio eles precisem ficar desabafando por aí. Se eles estão tentando desviar nossa atenção, então devem estar fazendo isso por outro motivo. Até agora, só descobrimos que eles estiveram coletando certas partes dos corpos após matarem. Acreditamos que eles estão tentando replicar alguns dos rituais de Murphy. Contudo, não conseguimos encontrar nenhum ritual sacrificial que precisasse dessas condições. Mas, professor, nós acabamos ficando com uma pergunta. A Sociedade da Verdade realmente não pode nos dar uma planta completa de Nokin? Mesmo que eles só possam nos dar uma fração disso, só uma fração seria o bastante para descobrir o que há de errado através de um ponto de vista arquitetônico. Então, nós poderemos descobrir outras possíveis passagens secretas e câmeras secretas. Algumas dessas coisas foram construídas pelas próprias Sociedades da Verdade. Você entende o porquê deles recusarem dar isso? Você é bem estúpido, meu querido Cloud. Se abríssemos seu crânio, provavelmente encontraríamos um lugar vazio. Certo. Parece que o professor está de bom humor hoje. Se não podemos depender de receber a ajuda da Sociedade da Verdade, então precisarei pensar em outra coisa. Aquelas passagens e câmaras secretas para o que estão as usando. Pense nisso como um exercício. Os Lobos Brancos não durarão muito tempo. Se perguntássemos àqueles hipócritas da Sociedade da Verdade, eles provavelmente diriam: reunir informações, analisar evidências e seguir suspeitos são os deveres básicos da divisão de inteligência. Se não conseguem fazer nem isso, então por que não unimos vocês à divisão de logística? As ofensas deles são muito piores do que as que estive dizendo para você. Professor, mas por outro lado, se puder localizar as passagens das câmeras enquanto está nisso, nosso orçamento para o próximo ano estará garantido. A Sociedade da Verdade é bem rica. Eles vão pagar muito para mantermos nossas bocas fechadas. Ah, sim. Divisão de inteligência. Qual é a situação do culto Escarlate? Desde que perderam Murphy, eles estão como folhas soltas de seus galhos. Não há nada mantendo-os juntos. A maioria dos seus membros eram zumbis controlados por Murphy. Quando ela morreu, eles tiveram que cessar a maioria de suas atividades. Os magos negros remanescentes ou saíram sem deixar rastros ou juntaram-se aos Lobos Brancos. Em outras palavras, o culto Escarlate não existe mais. É absolutamente incrível. Aquela grande sábia elfa deve ser bem poderosa entre as pessoas do nível destrutivo, certo? Julgando pelas evidências, ela basicamente dizimou Murphy. Mas obviamente você é o mais poderoso entre as pessoas de nível destrutivo, professor. Devo dizer que nunca vi nenhum nível destrutivo mais poderoso que o senhor. Basta. Claro que o mais impressionante naquele incidente é aquele dono da livraria. A grande sábia da família Iris até mesmo chamou de Lorde. Isso basicamente significa que a família Iris inteira está disposta a servir a ele. Como aqueles que sabem disso estão reagindo? Apenas algumas pessoas da divisão de inteligência e superiores da Torre do Instrumento Secreto sabem sobre isso. Esteve havendo
todo tipo de especulação e discussão sobre o dono da livraria, mas a atitude deles é a mesma. Não só submissão, mas também medo. Isso mesmo, qualquer ser pensante ficaria assim. Não, eles só podem ficar assim. Dessa vez, devemos agradecer o Sr. Lin. Caso contrário, nós provavelmente teríamos que ter aguardado até que Murphy causasse mais dano antes de percebermos que tinha alguém mais poderoso que o Mago Negro Yuji Inokin. Por causa disso, seria muito tolice não valorizarmos o Sr. Lin. Foi por isso que mandei um pedido de transferência agora mesmo. Se eles considerarem o todo, o Conselho dos Anciões deve poder chegar a uma resposta após medir os riscos e os benefícios. Aqueles fósseis não são estúpidos o bastante para mandar alguém para investigar durante esse momento crítico. Falando nisso, não teve nem mesmo um alerta. Aquelas pessoas da Sociedade da Verdade só sabem falar mesmo. Provavelmente seria mais benéfico se usasse a rede de inteligência deles para pescar. Qual é o problema, vice-presidente? O que está acontecendo? Não é nada. Eu só me senti um pouco cansado de repente. De volta ao trabalho, vocês dois. Ele ainda está pensando na senhorita Doris? Para de ser tão curioso, você vai ter sua verba cortada de novo. Minha verba. Vá fazer seu próprio trabalho, vou dar uma olhada depois. Sim, professor. Hã? Querido Sr. Joseph, o Conselho dos Anciões decidiu responder seu pedido. Após muita deliberação, o seu pedido de transferência da espada Candela. Após muita deliberação, beleza. Contudo, o Conselho levou sua opinião como uma das evidências chaves quanto à avaliação do setor classe I, número 0113. Número 113, no caso. Nós despachamos alguém para investigar isso. Se o resultado de nossa avaliação final se alinhar aos seus, vamos aprovar seu pedido. Todo instrumento secreto, Conselho dos Anciãos. Nokinese exótica. Que porra é essa? É? Esse é o alvo para avaliação dessa missão. Número 113, setor classe I. Caralho, mano, eu quero ver o que vai acontecer com essa mina aqui agora.